Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é terça-feira, dia 21 de novembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então, estamos chegando aí na reta final da nossa jornada. Temos mais ou menos aí 40 dias pela frente e vocês me dando depoimentos assim maravilhosos que eu fico realmente muito feliz em ler. Começamos o nosso vídeo com a leitura do texto de número 11, o que é a criação. A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus, em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria e só cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o que ele criou, né, na verdade é o que ele tenha criado, né, não existisse. E tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Os pensamentos de Deus são para todo o sempre, exatamente como sempre foram e como são, imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador, pois ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Assim, o seu Filho compartilha da criação e tem que compartilhar, portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina que seja para sempre uno, ainda será uno, quando o tempo tiver chegado ao fim, e não será mudado ao longo do tempo, permanecendo como era antes que tivesse início a ideia do tempo. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus, pois na criação a sua vontade se completa, em todos os aspectos, fazendo com que cada uma das partes esteja contida no todo. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua pureza, em sua inocência. Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza, pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles. A memória de Deus está em nossas mentes santas, que conhecem a sua unicidade e a sua unidade com o Criador, com o seu Criador. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. O nosso Pai nos chama, ouvimos a sua voz e perdoamos a criação em nome do seu Criador, que é a santidade em si mesma e cuja santidade a própria criação compartilha, cuja santidade ainda faz parte de nós. Lição do dia, lição 325. Todas as coisas que penso ver refletem ideias, né? Essa lição nos lembra lá das 40 primeiras lições do livro de exercícios, né? Onde a gente está aprendendo a olhar para o ego de uma maneira dissociada, né? Então, eu não sou mais o meu ego, eu já estou olhando para a realidade a partir do observador, que é o tomador de decisões na minha mente. Essa é a nota mestra da salvação. O que vejo reflete um processo em minha mente que se inicia com a minha ideia do que quero. A partir daí, a mente faz uma imagem daquilo que deseja, julga valioso e, portanto, busca achar. Essas imagens são então projetadas para fora, contempladas, estimadas como reais e guardadas como nossas. De desejos insanos vem um mundo insano, do julgamento vem um mundo condenado.
e de pensamentos de perdão vem um mundo gentil e misericordioso para com o Filho Santo de Deus, oferecendo-lhe um lar benigno, onde ele possa descansar por um momento antes de prosseguir viagem e ajudar os seus irmãos a andar para frente com ele, a fim de acharem o caminho para o céu e para Deus. Pai nosso, as tuas ideias refletem a verdade, e as minhas, a parte das tuas, apenas inventam sonhos. Que eu só contemple aquilo que as tuas ideias refletem, pois as tuas e só as tuas estabelecem a verdade. Então, agora a gente passa para a leitura do livro da Marianne Williamson, Um Ano de Milagres, Reflexões e Devoções Diárias, o texto do dia 325, que diz assim, que é um texto, hoje é um texto de reflexão, não é um texto que tem a oração, então é sobre a expiação. Quando nós assumimos total responsabilidade pelos lugares onde nós sabemos que os nossos corações tiveram um mau desempenho no passado, ou agiram sem integridade, ou falharam em respeitar as oportunidades e a abundância que era naquele momento nossa, nós experienciamos o milagre da expiação. A expiação é um processo mental através do qual nós corrigimos as nossas percepções, mudando então a trajetória das probabilidades que se desdobram como um resultado. A expiação é como um botão espiritual de reset, um reset espiritual. Ela é uma dádiva de Deus, nos provendo da oportunidade de limpar o karma dos erros passados. Ao nos apropriarmos deles, assumirmos a responsabilidade por eles, admitirmos os erros, fazermos reparações em função deles, e fazermos o que quer que seja possível para mudar os padrões de comportamento que criaram as situações que agora nos causam vergonha. Aqui seria a vergonha saudável, tá? Ela estaria falando aqui da vergonha saudável e não da vergonha tóxica. Quer dizer, eu agi de uma maneira equivocada e eu me envergonho e eu quero reparar. Nós reconhecemos os nossos equívocos passados e oramos. Eu estou disposto a ser diferente do que eu era antes. Por favor, me mostre como. Então, lembrando que nós estamos trabalhando com o anjo da disposição no mês de novembro, Então, a gente pode, inclusive, pedir ajuda a ele, e orar. Eu estou disposta a ser diferente do que eu era. Por favor, meu Divino Espírito Santo, por favor, anjo da disposição, me mostrem como. O universo, então, corrige todas as limitações causadas pelo pensamento da nossa mente errada. A culpa se dissolve das nossas mentes à medida em que pensamentos de amor e misericórdia a substituem, tomam o seu lugar, tomam o lugar da culpa. Muito bonito esse texto, Eu só tenho aqui uma colocação, porque ela diz assim, assumimos a total responsabilidade pelos lugares onde sabemos que os nossos corações agiram sem integridade ou falharam em respeitar oportunidades, enfim. Aí eu acho que a gente não agiu com o coração, A gente agiu a partir do ego, Sendo o coração aqui algo que eu tô trazendo para vocês como sinônimo da sede da consciência crística, Então essa observação aqui que eu faria. Bom, ontem a gente falou sobre alimentação, que é um tema que tem tudo a ver com a cura da criança interior. E hoje eu vou finalizar esse texto, então amanhã a gente começa a falar da Criança Maravilha, falando dos últimos distúrbios, que são... amanhã nem vai ser. Hoje eu vou falar da anorexia nervosa e amanhã a gente fala da bulimia, tá? Então hoje o tema é a anorexia nervosa. A quantidade de mulheres famintas e que jejuam aumenta cada vez mais na nossa cultura.
A anorexia é certamente o distúrbio alimentar mais paradoxal e pernicioso para a vida. Ele predomina nas famílias ricas, com filhas entre as idades de 13 e 25 anos. A anorexia é quase epidêmica em algumas escolas particulares das classes privilegiadas, né? Eu conheci uma moça que ela cai, tem muitos anos isso, né? Mas ela caía exatamente nessa observação dele. Classe média muito alta, né? Pai famoso, importante, viajava muito. As pessoas anoréxicas, na maioria das vezes, vêm de famílias ricas dominadas pelo perfeccionismo. As famílias ricas frequentemente se concentram em sua autoimagem. A respeitabilidade e a classe alta têm uma aparência muito especial e uma imagem a preservar. Os seguintes padrões são predominantes: o perfeccionismo, a não expressão dos sentimentos, não falar rudemente, um pai controlador, rígido e a miúde tirânico, uma mãe obsessiva, completamente desligada de seus sentimentos de tristeza e raiva, um casamento pseudo-íntimo com a grande pretensão de parecer adequado, um grande medo de ficar fora de controle no sistema familiar como um todo, alianças intrincadas e entre gerações. Estes fatores se apresentam em várias combinações. A pessoa anoréxica assume o controle da família ao passar fome e perder peso. Ela é a metáfora do que está errado com a família. É rigidamente controlada, nega todos os sentimentos, é superrealizadora e está incrustada num muro de fingimento. Torna-se o burro de carga e o bode expiatório da família. A mãe e o pai se tornam mais íntimos quando os seus temores pela vida da filha se intensificam, né? Na constelação familiar, eu não sei se isso ainda está valendo, mas antigamente, quando eu comecei a estudar, né, e participar dos grupos, a anorexia, ela sempre aparece numa família em que o pai está muito ausente, né? Então, essa filha, ela meio que tenta chamar esse pai de volta para o seio familiar, né? Muitas vezes também esse pai, inconscientemente, ele quer desaparecer. Então a menina, ao parar de comer, ela, digamos assim, ela passa ao ato esse desejo inconsciente do pai. O vício geralmente começa com ciclos de alimentação e jejum e um intenso desejo de comer doces. E ele é frequentemente acompanhado de um excesso de exercícios e depressão. O uso de laxantes e vômitos forçados geralmente acompanha a inanição à medida em que a doença progride. Lembrando que é um transtorno mental, tá? Que se manifesta no físico porque a pessoa para de comer. Os estágios de inanição são acompanhados por uma intensa modificação da disposição de ânimo e estados alterados da consciência. As pessoas anoréxicas enfatizam dramaticamente a recusa de serem humanas, o que repousa no âmago da vergonha tóxica, né? Eu tenho que ser perfeito. Isso inclui o desprezo e a rejeição pelo próprio corpo. Esse desprezo se estende em direção à renúncia da vida instintiva e emocional. As mulheres anoréxicas renunciam à sua sexualidade, recusando-se literalmente a desenvolver os sinais da feminilidade, a menstruação e o desenvolvimento de mamas. Ela está tão fraca, né, que não tem como. O corpo vai usar aquele alimento que entrar e ficar para outras coisas mais importantes. Elas renunciam às suas emoções se recusando a comer. Para as pessoas anoréxicas, a comida parece se identificar com os sentimentos. Como todos os seus sentimentos estão vinculados à vergonha, recusar-se a comer é uma maneira de evitar sentir a vergonha tóxica. Existe também um enredamento e uma confusão de limites entre a mãe e a filha. A filha com frequência carrega a raiva reprimida e a tristeza com relação ao pai, que são sentidas pela mãe.
Isso transmite uma sensação esmagadora, visto que são emoções profundamente reprimidas. Lembre-se da metáfora dos cachorros famintos no porão, né, que foi anteriormente mencionada. Por conseguinte, passar fome e evitar comer é uma proteção contra sentir essas poderosas emoções. A anorexia é complicada e certamente eu não creio que o que eu acabo de expor faça clinicamente justiça a ela. Meu desejo é que você considere esse distúrbio viciador, como estando enraizado na alteração de disposição de ânimo da vergonha familiar. Acreditar que é possível viver recusando a nutrição proporcionada pela comida é a suprema rejeição da nossa humanidade. E é uma tentativa de sermos mais do que humanos. E aqui ele está falando do jejum, tá, gente? E não é o jejum sobre o qual a gente falou ontem, né? É um jejum sem propósito, né? É um jejum... Também não estamos falando aqui do jejum que eventualmente algumas religiões pregam para alguns feriados do ano, né? Então é um jejum sem propósito, é um jejum mesmo com o único objetivo de você sumir, né? Então é isso. Vou ler agora para vocês alguns comentários que chegaram pra gente aqui no canal no dia de ontem sobre o texto de ontem, sobre o vídeo de ontem, tá? E eu queria agradecer muito a todos que gastaram alguns minutos para comentar, porque eu acho que foram comentários muito ricos mesmo, tá? Deixa só eu achar aqui. O Flamarion mandou um comentário. Já que abençoada é gratidão. Ano passado, todas as semanas eu escolhia um dia para fazer um jejum de 24 horas. No final de novembro do ano passado, comecei a estudar o livro As Cartas de Cristo, no qual senti uma forte conexão com a consciência crística. Nesse mesmo período, fiz um estudo mais aprofundado dos benefícios do jejum, no qual eu descobri que muitos gurus espirituais utilizam o jejum para aprofundarem suas práticas meditativas. Então, em dezembro de 2022, motivado por esses estudos e pelas minhas recentes descobertas sobre os benefícios do jejum, decidi realizar um jejum de 72 horas, o qual iria ser concluído no dia de Natal. Nesses 3 dias só tomei água, também não tive relações sexuais com minha esposa. Nos horários das refeições, café, almoço, jantar, eu realizava as minhas práticas meditativas e orações. Foi nesse período que, de alguma maneira, começaram a aparecer na minha timeline do YouTube vídeos relacionados a um curso em milagres. E eu descobri o seu canal, com o qual inicialmente não me sentia atraído. Pelo qual inicialmente não me sentia atraído. Mas que de alguma maneira fui meio que intuído a escolher você como a minha professora. É como dizem, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Esses 3 dias de jejum foram muito desafiadores. A maior batalha não era ficar sem comer, mas sim resistir aos ataques egóicos na minha própria mente. Meu ego começou a emanar muitos pensamentos negativos, como por exemplo, você não vai conseguir. Você vai morrer se ficar todos esses dias sem comer. Quem você pensa que é? Algum guru espiritual? KKKKK, você vai passar mal e vai desmaiar. Enfim, foi uma batalha interna e para completar, quando os meus familiares, pais, irmãos, sogros e cunhados ficaram sabendo, começaram a dizer que eu parasse com aquelas besteiras, que se eu fizesse isso iria morrer. A minha esposa ficou preocupada, mas respeitou a minha decisão. Gente, como assim 3 dias de jejum vai matar uma pessoa? As pessoas vão para o retiro espiritual, ficam 10 dias em jejum. Eu mandei o meu ego calar a boca, pois já estava decidido e eu iria até o fim, independentemente do resultado.
Aos poucos, essa voz egóica foi diminuindo e eu senti algo diferente. A minha mente estava muito focada e nas meditações comecei a sentir algo diferente. Enfim, para concluir, eu só posso dizer que foi o período natalino da minha vida, no qual eu senti a maior conexão com o Mestre Jesus. Não sei explicar, foi algo diferente. E que de alguma maneira fui conduzido a um curso em milagres. Hoje eu sou grato a Deus por me conduzir até você, Jaque, pois hoje eu sei que você realmente é uma professora de Deus e é uma professora dos milagres. Gratidão por tudo. Eu que te agradeço, querido. Obrigada. Você é um aluno tão dedicado, né? A Ensina Só o Amor botou assim: eu também estou nessa de jejum, já que a minha alimentação é apenas uma vez ao dia. Ajuda muito a diminuir a vontade de comer doces, mas é altamente recomendável diminuir o uso de carboidratos. Assim, a tolerância ao jejum é bem melhor. Obrigada pela dica. O jejum nos ajuda a nos conectarmos à nossa força e é libertador no sentido em que se descobre não ser necessário comer de 3 em 3 horas, como dizem. É fantástico. É isso, esse que é o meu plano, mas não, eu tô querendo fazer aquele que você não come nada depois do almoço, né? Eu já fiz uma época da minha vida. Depois é que eu me lembrei que teve uma época da minha vida que eu fiquei, tipo, mais de um ano fazendo. E foi muito bom. E aí ela completa: vou amar esse curso sobre alimentação. E criei, né, várias receitas de baixo nível de carboidratos para ajudar nessa trajetória. E elas têm sido uma bênção. Descobri que o alimento pode ser delicioso e saudável. Digo que a mudança na alimentação foi uma das melhores decisões na minha experiência de vida, só perdendo para um curso em milagres, né? E aí o Marco Túlio, ele coloca assim: olá, querida Jaque. É muito interessante esse assunto sobre alimentação e como ele explica os vários erros e crenças em nossas mentes. Eu também não comia doces, carne vermelha, leite e outros alimentos sofisticados. A gente comia o básico e todos os dias comíamos ovo. Hoje como mais do que eu acho que preciso e estou um pouco acima do peso e acredito que compenso essas privações de criança. Muito obrigado pela ótima aula. Beijo, Jaque. Eu que te agradeço, gente, tá? Esse tema da alimentação é forte, né? E é engraçado que eu tenho pego várias pessoas, assim, que eu sei que estão num caminho muito forte de busca, né, dessa possibilidade de ascensão. E é muito interessante porque várias pessoas estão falando que estão sentindo necessidade de mudar a alimentação. Eu não sei se o corpo está mudando, sabe? Porque a gente vai ter um corpo diferente, né? Um corpo de luz. Enfim, e eu não sei o que é, mas muita gente está falando desse assunto, né? E eu, por algumas razões pessoais, que não cabem, né, eu ficar comentando aqui, eu também tô tendo que fazer mudanças na minha alimentação, né? Além da questão que eu contei para vocês no ano passado, que eu descobri que estava com intolerância a glúten e lactose, e eu consegui reduzir muito o consumo desses dois produtos, mas não consegui cortar, né? Não consegui cortar. E acho que eu vou precisar cortar por pelo menos aí durante um tempinho, tá? E como a gente terminou o comentário e ainda tem pouco tempo de vídeo, então eu vou ler a bulimia. Eu vou ler a sessão da bulimia e a gente encerra hoje esse capítulo. Bulimia. Os anoréxicos frequentemente resolvem o seu problema de inanição através do ciclo comer e vomitar da bulimia. Esta também pode se desenvolver sem nenhuma condição anoréxica anterior. Ela não está restrita às mulheres, visto que muitos homens se tornam bulímicos por causa de sua mania de ficarem em boa forma física. A fim de manter o corpo jovem, muitos homens viciados em manter a forma começam a vomitar. Kaufman definitivamente encara a bulimia, a bulimarexia e a anorexia como síndromes com base na vergonha. Para ele, a vergonha tóxica está presente tanto no ciclo de ingestão quanto no ciclo de expurgação. Guiando-se por
Tompkins, outro autor, ele encara a ingestão excessiva de alimentos como um substituto para as necessidades interpessoais ligadas à vergonha. Quando sentimos, aí ele lê o texto, ele cita o texto do Tompkins. Quando sentimos um vazio interior, uma fome de nos sentirmos parte de alguém, ficamos desesperados para sermos abraçados, ansiamos por ser queridos e admirados. Mas tudo isso tendo se transformado em tabu por causa da vergonha, e então nós nos voltamos para a comida, né? Então, na verdade, é uma profunda carência afetiva, é uma profunda falta de conexão com os seres humanos que estão à nossa volta, né? E às vezes, gente, esses seres humanos podem estar muito perto, tá? Muito próximos, não se enganem, tá? A comida nunca pode satisfazer um anseio, e quando este se transforma em vergonha, comemos mais ainda para anestesiar a fome. A meta-vergonha, a vergonha de comer demais e em segredo, é um deslocamento do afeto, uma transformação da vergonha com relação ao eu em vergonha a respeito da comida. E a mesma dinâmica tem lugar na obesidade, quer dizer, eu tô na mesma doença, eu só tô a 180 graus, uma da outra, né? Ou eu tô obeso, ou eu tô anoréxico e bulímico, né? Na bulimia, o ciclo de ingestão intensifica a vergonha, que então desencadeia o ciclo de expurgação, que adiciona o desprezo e a repugnância por si mesmo. Vomitar é uma reação de repugnância, perfeito. O corpo não quer aquilo, né? Que está sendo colocado para dentro, o corpo não quer. Uma situação emocional repugnante frequentemente faz surgir uma sensação de náuseas. Dizemos, nossa, isso faz o meu estômago ficar embrulhado. Ou, isso é difícil de engolir. Vomitar pode ser conscientemente um comportamento destinado a manter o peso baixo, mas, porém, inconscientemente, os bulímicos recorrem ao vômito como uma maneira de se purificarem da quantidade vergonhosa de comida que ingeriram. Ao vomitar, a pessoa literalmente se banha na vergonha. Tompkins descreve o vomitar bulímico como a magnificação do afeto. A magnificação de alguma coisa a faz atingir o auge, o que possibilita o seu escoamento. O vômito intensifica a humilhação e a repugnância por si mesmo. Isso leva a vergonha tóxica ao auge e ocorre um efeito explosivo, quando então a pessoa se sente limpa e purificada. Kaufman escreve: ao magnificar sentimentos de humilhação em intensidade e duração, eles finalmente se consomem, o seu ardor se extingue. Muitas pessoas com uma base de vergonha parecem estar em contato com os seus sentimentos, porque expressam intensas emoções. Mas, como salienta Cermak, outro autor, né? As explosões emocionais são uma maneira de passar por cima dos sentimentos. Anotem isso. As explosões emocionais são maneiras de passar por cima dos sentimentos, né? Então, quando eu tenho um ataque de ira, a gente falou disso, né? Estou evitando entrar em contato com aquela tristeza, aquele sentimento de vulnerabilidade e impotência lá da minha infância, né? E essa ideia é idêntica à ideia de magnificação do afeto de Tompkins. Trata-se de uma estratégia masoquista de redução através da intensificação. A magnificação também pode ir exatamente na direção oposta. Os sentimentos podem ser intensificados a ponto de explodir, ou podem ser diminuídos a ponto de ficarem entorpecidos. Então aí, a gente ontem e hoje cobriu os distúrbios da alimentação, né? Vício alimentar, obesidade, anorexia, bulimia e o distúrbio gordo-magro, que é essa coisa de a gente engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, emagrecer e ficar sempre tentando controlar a nossa vida através do controle da nossa alimentação, né? Essa tentativa de exercer o controle é muito parecida
com a tentativa de exercer o controle de um alcoólico ou de um dependente químico, né? De um outro tipo de dependente químico, que o alcoolismo é uma forma de dependência química, né? A química envolvida é o álcool etílico, né? Ou etanol, aquele lá de 2 carbonos que a gente aprendeu quando estava no 2º grau, né? Então, eu tô tentando, na verdade, me distrair da minha dor e evitar fazer algo a respeito dela, né? E por aí vai. Me lembrei agora também de comentar com vocês que essa moça que eu conheci que sofria de anorexia, o pai dela tinha uma obsessão também por ser magro. Vivia desesperado, não podia comer demais, tinha que ser magro, ser magro, ser magro. Muito, muito preocupado com o percentual de gordura no corpo, muito magro já, mas muito preocupado com a possibilidade de engordar, né? E numa estratégia aí de autocontrole. Repito para vocês que esses distúrbios que são viciantes, como ele coloca, né? São viciantes, eles têm um grupo de 12 passos só para eles, então se você estiver lutando com isso, se você estiver lutando com a obesidade, você pode ir para os comedores compulsivos anônimos. Mas reitero aqui a importância de que se faça uma reavaliação da nossa relação com as nossas mães, né? Com as nossas mães, que a gente volte lá no passado para olhar para essa relação nossa com as nossas mães, e aqui não importa se somos homens ou mulheres, né? E porque houve um curto-circuito ali na fase da amamentação, né? Na fase oral, né? Entre 0 e 2 anos, né? Então, não diria para vocês que uma outra coisa aqui que eu posso citar como uma correlação importante, que não é absoluta, mas é importante, é que os casos de obesidade aumentam drasticamente, né? Depois que as mulheres param de amamentar as crianças no peito, né? Depois que as mulheres saem de casa para ter que contribuir com o trabalho, tem que ir para o mercado de trabalho, que basicamente isso começa a acontecer no boom pós Segunda Guerra Mundial, né? Muitos homens morrem, muitos homens voltam para casa feridos, às vezes paralíticos, paraplégicos, né? Você tem lá nos Estados Unidos o chamado baby boom, porque os homens voltam para casa, estavam afastados por causa da guerra, as mulheres engravidam e nascem um monte de bebês, né? E essa falta de presença materna no lar, né, ela é em boa medida a causadora do aumento praticamente epidêmico desses distúrbios alimentares, né? Todo mundo acima do peso, todo mundo querendo emagrecer, todo mundo, um monte de gente com bulimia, com anorexia, um monte de gente com efeito sanfona, que eram coisas que não existiam tanto no passado, né? Quando nós mulheres ficávamos em casa nos ocupando dessa parte tão importante das nossas vidas, nesse ego, corpo, personalidade, chamada nutrição. Não entendam aqui que eu estou advogando que as mulheres têm que voltar para casa e deixar o mercado de trabalho. Eu não estou advogando nada. Eu acho que cada mulher sabe da sua vida. Agora, eu acho que minimamente interessante é que a mulher, se for possível para ela, muitas vezes não é, que ela possa ter um marido que se ocupe do sustento integral da casa, enquanto ela fica, sei lá, uns 3, 4, 5 anos se ocupando desses cuidados iniciais da prole, né? Que são os anos realmente mais importantes da presença materna dentro de casa, né? Muito mais importante para o bebê ter a mãe ao seu lado, né? E essa mãe fica muito mais tranquila quando ela tem um marido que está lá na retaguarda dela, né? Então esse marido ele sai para trabalhar e ele se encarrega do sustento integral da família, né? Nem todas as mulheres podem ter isso, né? Eu me lembro de amigas minhas, colegas de trabalho, né? Que os filhos foram criados, infelizmente, por babás, né? E essa coisa toda de toda essa mecanização da criação de filhos que começou, né? Eu, particularmente, tenho muitas restrições,
a essa forma de você engravidar, parir o seu filho, cuidar do seu filho nos primeiros anos de vida, por conta das minhas experiências com a terapia do renascimento, né? Mas eu sei também que é muito fácil a gente falar, que colocar em prática é a mais difícil, né? Por exemplo, uma coisa que... E eu também não tenho filhos, né? Uma coisa que eu gostaria, se eu tivesse tido um filho, de ter podido fazer, é não usar a fralda descartável. Não usar, né? Não acho legal, nem pro meio ambiente, nem pro bebê, né? Mas eu sei que usar a fralda de pano, você tem que ferver, tem que ter um monte de fralda, tem que lavar, botar pra secar, enfim, né? Mas enfim, tudo muito artificializado, né? Essas comidas artificiais, a própria impossibilidade da mãe amamentar, até porque não tem tranquilidade, né? Enfim, gente, é difícil de falar. Mas qual é a mensagem que eu quero trazer hoje com isso, né? Isso aqui é o importante, né? É que é nesse vínculo com a mãe, é nesse vínculo com a sua mãe, que você vai encontrar a raiz ou as raízes para as suas questões com a sua nutrição. Como de mais, como de menos. Estou obeso, estou magro demais, estou com alergias alimentares, intolerâncias alimentares. É nesse lugar que você vai encontrar, e é nessa fase etária que você vai encontrar, que é a fase oral aí de 0 a 2 anos, né, conforme é postulado aí pela psicanálise, né? É a fase em que o bebê tá a coisa mais importante ali do bebê é a relação dele com a mãe e com a própria alimentação, né? Não estou dizendo que seja fácil, né? Só estou fazendo aqui algumas observações genéricas a respeito das correlações que a gente pode encontrar, né? Lembrando que se essa mãe também não está bem no casamento, pouco de coisas boas ela terá para dar para o filho, né? Então, continuo defendendo a minha posição de que essa relação do casal é a base para a criação de filhos saudáveis, né? Então, se você começar a olhar hoje para suas... Você já deve ter feito isso, porque a gente já está no dia 325 da nossa jornada de cura da criança interior, né? Então, se você for olhar para o modo como os seus pais trocavam amor e afeto, ou como não puderam trocar amor e afeto, você vai entender que algo muito importante se formou lá como uma imagem, um imprint na sua mente. Se você for mulher, você vai ver como algo muito importante, que é como a sua mãe recebeu o amor de um homem. E se você for homem, como o seu pai recebeu o amor de uma mulher, né? E isso tá aí dentro de você, né? Então, às vezes, gente, isso ainda consegue ser mais importante, o que você viu, o que você testemunhou, do que aquilo que efetivamente você recebeu. Quanto mais esse casal estiver conectado, quanto mais esse casal estiver feliz um com o outro, quanto mais esse casal estiver buscando ali fazer ao outro feliz verdadeiramente, mais isso vai estar entranhado na tua mente, né? E isso é uma matriz para grandes realizações na sua vida, né? É um ponto de partida para grandes realizações na sua vida, né? Vocês viram que eu li o texto da anorexia? E a mãe tá infeliz com o pai, ela tá com raiva, mas ela não fala da raiva, ela não consegue se comunicar. Então a criança capta a raiva inconsciente e o pai tá se ausentando, o pai não se preocupa, e a criança tá captando tudo, né? E lembre-se de que um dia o seu pai foi uma criança e captou tudo lá na infância dele. E um dia também a sua mãe foi uma criança e captou tudo lá na infância dela, né? E aí é que os problemas transgeracionais eles ficam se perpetuando, né? Por isso que numa família onde um casal é obeso, lembrem-se do exemplo que ele deu lá no primeiro texto do distúrbio gordo-magro, no distúrbio da obesidade, que ele viu o casal brigando e a mãe dava mamadeira para a criança na hora que a criança chorava.
Por isso que um casal de pessoas obesas muito provavelmente terá filhos obesos, né? E eles já se encontraram ali naquele padrão disfuncional e muito provavelmente ele já vem de uma família onde esse padrão estava instalado, né? Que é uma fome, uma carência emocional muito forte que está tentando que se está tentando compensar a partir da comida, tá? Daí, vi muito isso agora quando eu fui estudar sobre essa coisa da intolerância à lactose, daí a nossa obsessão com produtos lácteos, né? Nós, seres humanos, somos os únicos mamíferos que consomem leite na idade adulta. Se eu pegar hoje um pires de leite e der pro Aslan, ele não vai beber. Não vai beber. Ele é um gato adulto, né? A Shakti talvez beba, porque a Shakti ainda tá menorzinha, né? Mas somos só nós e tudo nosso leva leite, né? Por isso que a gente tá intoxicado, porque tudo nosso leva leite, tudo nosso leva farinha branca com 40 vezes mais glúten do que deveria ter, do que os nossos avós consumiam, né? Farinha branca geneticamente modificada, né? E aí o que acontece? A gente é louco por brigadeiro, que é leite, a gente gosta de Nescau, a gente gosta de café com leite, a gente gosta de bolo que tem leite dentro, né? A gente gosta de pudim, né? Eu fui almoçar na casa de uma amiga semana passada e ela foi esquentar o macarrão e falou, eu vou botar leite. Eu falei, não põe porque eu não tô podendo. Ah, não, mas eu aprendi a esquentar o macarrão com o leite. Olha isso. Aprendi a esquentar macarrão com a minha sogra com leite. Olha só. Então tudo é leite, né? Que tá falando da nossa, no nosso inconsciente, dessa fase que ficou lá mal resolvida lá entre os 0 e 2 anos. E os 2 anos. Não bebemos o leite suficiente no sentido do leite emocional. Provavelmente tomamos o leite físico. Fosse um leite de vaca, como foi o meu caso, fosse um leite de peito, mas aquele leite emocional não veio, né? O leite emocional não veio. Nossas mães não estavam lá presentes porque não puderam. Não estamos julgando ninguém aqui mais uma vez, tá? Mas não puderam, não estavam presentes e a gente fica obcecado com produtos lácteos, né? Com o Nescau, com o café com leite, com o bolo, com o pudim, com o brigadeiro, com o bolo de brigadeiro, né? E por aí vai. Tá bom, meus amores? Então amanhã a gente começa a falar da cura. Vamos falar até o final do ano, da criança maravilha, da criança curada e de todo esse potencial que ela vem trazendo de criatividade, de alegria para as nossas vidas, tá bom? Então essa era a mensagem para o dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.